Estava eu, Boto Juvenal, o Boto encantado, refletindo sobre santidade, sobre como uma pessoa se torna santa e por que as pessoas seguem tanto os santos. E nós que somos botos, que já somos puros há muito tempo, a gente vai, flui no caminho. As pessoas não seguem a gente no rio. Ah, mãe. E aí, de repente, eu escutei o Xum. Juvenal, não pergunte isso. Quem que manda aqui? É a senhora. Eu não vou mais perguntar. Ah, mas eu não consigo, minha mãe, eu não consigo ficar sem perguntar, porque as pessoas têm medo da gente. Elas seguem os santos que viveram, sofreram para se tornarem santos. Mas e a gente que vive feliz e que já é santo? Eu sou um santo, minha mãe, eu sou um santo juvenal. Eu sou um boto. Por que as pessoas não me seguem? Não seguem um boto? Juvenal, para de perguntar isso. Quem é que manda aqui? Ah, minha mãe, é a senhora. Mas é difícil de entender a cabeça dessas pessoas que vão seguindo todo mundo, todo mundo. E por que, minha mãe? Elas seguem todo mundo, não desmerecendo, mas a natureza já é santa. Está exposta para todo mundo seguir. É difícil entender isso, sabe? Eu acho que é onde acontecem as maiores prisões. Mas tudo bem. Quem manda aqui é a senhora e eu não vou ficar preso nessa pergunta. Muito bem. Não fique preso nessa pergunta, meu filho. É difícil não ficar preso nessa pergunta depois que a gente começa a pensar o óbvio da vida. Porque a natureza ela é santa. Minha mãe, por toda a honra, é a senhora que manda. Mas está difícil de soltar esse pensamento. A natureza é pura, é selvagem. Minha mãe, porque as pessoas não seguem o fluxo da natureza e só seguem os santos. Juvenal, quem é que manda aqui, meu filho? É a senhora, minha santa mãe Oxum. Porque a criação é santificada. Olha, ser um guardião não é tão fácil. Porque a gente tem que se desprender das formas como as pessoas pensam e se aprisionam. E eu sabia que naquele momento que eu estava refletindo sobre tudo isso, eu estava também vendo o meu reflexo de ser um boto selvagem. Eu não podia ficar preso naqueles pensamentos, isso é difícil demais para mim. Mas como jovem aprendiz e filho dela, da deusa Oxum, eu sabia que eu tinha que seguir o fluxo, porque ela estava ali me empurrando para frente. Eu não podia ficar lá parado pensando. Oh, minha mãe Oxum, pelo amor de Deus. Como é que é, Juvenal? Pelo amor de Deus. Mas, Juvenal, quem é que é Deus? É a senhora, minha mãe. Então calma com a palavra. Juvenal, pelo amor da deusa, eu estou aqui contigo, meu filho. Segue o fluxo. Vai para frente, meu filho, senão tu vai ficar parado. E o que vai acontecer se tu ficares parado, Juvenal? Ah, vai feder, minha mãe. É melhor eu ir. Porque quando a gente tá parado, é como aquela carne que necrosou, que não é bom. E aí não tem mais nada. Então eu já sei. Eu tenho que seguir. Eu sei, eu sei. E na verdade, quando eu comecei a seguir, eu pensei que a gente nem tem escolha mesmo. A gente nem tem escolha de seguir ou não. Porque na verdade nada fica parado. E é esse o poder de Oxum. Quem é mesmo Deus é Oxum. Pode colocar qualquer um nome, mas é Oxum. Melhor eu continuar então aqui dentro de mim, sabendo que eu sou um boto. E sendo boto, eu vou com as águas. Porque na verdade ninguém fica parado.
Sabe, Juvenal, meu filho, o mistério da vida é que você sempre vai encontrar a sua forma mais pura. E eu ia deslizando pelas águas e escutava a mamãe Oxum. Mas eu compreendi que aqueles ancestrais que foram jogados ali naquele rio das águas profundas, aqueles negros tão antigos, eles estavam ali e o amor também estava com eles. Aliás, não só estava, sempre esteve, o amor levou. Mas ali ficou registrado então a vida daquelas pessoas que chamavam a pureza e a divindade da natureza de Oxum, a deusa. E com toda a sabedoria, a senhora Nanã, a mais antiga. Também ali eu fui percebendo que mesmo a mais antiga Nanã tinha sido moldada pela jovem Oxum. A água que moldou todo o corpo, toda a argila, e a água flui. Cada um vai parar onde vai parar e onde tem que parar, porque a água movimentou e vai movimentar e nunca para. É o amor. E a gente então também nunca está parado. É difícil a gente parar de pensar, não é? E só compreender que o amor nos leva, o amor nos faz crescer. O amor nos faz subir, nos faz descer, o amor nos faz estar presentes, porque o estado natural do amor é presença e consciência. O amor é tão profundo em todos os sentidos, nos faz sentir conscientemente a nossa forma mais pura de ser, mais abundante de ser. Nessa natureza, isso é um puro feminino. Ser um encantado é ser puro amor, porque sempre o amor nos leva, o amor nos faz ter a força de sermos a expressão que esse amor molda. E nesse sentido, o amor nos permite sentir os cheiros do amor. Isso nos seduz. No meu reflexo mais puro e no perfume do meu espírito, eu compreendi que a minha natureza era servir a elas. Juvenal, quem é que manda aqui? É o amor. E o caminho que eu abro é para a alegria das mulheres. E quem são elas, Juvenal? Elas são as deusas. E que, por natureza, elas têm o dom de perfumar, o dom de sentir. E mesmo com dor, elas têm o dom de gerar coisas boas. Olha minha mãe Oxum, no fundo dos olhos eu quero servir a elas, para que elas encontrem os melhores perfumes delas mesmas. Juvenal, por que você gosta mesmo das caveiras? Oh, minha mãe, porque para estar presente na pura essência, minha mãe, aqui nessa natureza, eu tenho que saber deixar ir com as caveiras. Deixar as águas levarem e me desprender até mesmo dos pensamentos. E é por isso também que eu amo elas. Elas são cíclicas, elas são cíclicas. Elas deixam ir o tempo inteiro as mais fortes emoções. Elas sentem como um rio. Juvenal, quem é que manda aqui? É a senhora. Elas sentem como quem, Juvenal? Minha mãe. Elas sentem como Deus, como deusas. São as mulheres que sentem como a deusa, como Deus, como tu, minha mãe. A elas eu vou servir
Porque minha mãe Oxum, quem desrespeitar uma mulher desrespeitou a Deus. A deusa, minha mãe. Mas, Juvenal, escuta bem. Quem é que manda aqui? É a senhora, minha mãe. E, Juvenal, e até mesmo aqueles que enganam essas mulheres, eles são o quê? São seus filhos, minha mãe. Então tu tens que aprender com a malandragem, meu filho, a saber lidar com tudo isso. O amor tem muitas formas infinitas nessa natureza. E aí foi nesse momento que eu comecei a escutar um barulhinho e assim, Boto adora um som. E aí eu fui, e esse barulhinho foi ficando mais forte. E quando eu vi, eu já estava na beira do mangue novamente. E nem sei mais se é rio ou mangue, eu sei que eu fui na direção do som e já estava no mangue. E eu vi um homem muito belo com um chapéu branco fazendo um som que me atraía. E quando eu comecei a observar aquele som foi falando comigo nas entrelinhas. E eu entendi que estava na frente de seu Zé Pilintra do Mangue. Mas quem é mesmo que fala com seu Zé? Só quem fala com seu Zé é Deus dentro da gente. A gente só consegue entender o que seu Zé fala se a gente deixa Deus dentro da gente escutar. Porque o seu som é a luz de Deus. E nas entrelinhas dos seus sonhos encantados eu escutava ele falando. Olá, Juvenal, sou Zé Pilintra da Brilhantina. Zé Pilintra da Brilhantina, o Zé do Mangue, o Zé da Brilhantina, é o Zé Pilintra do Mangue, é o Zé Pilintra do brilho das estrelas nesse mangue, do brilho das estrelas, seu Zé. O que é mesmo a luz do brilho das estrelas? É a luz de Deus? Quem é que manda aqui? É a água? É a Deus Oxum? Quando é que a luz das estrelas reflete nessas águas de forma tão pura? É só quando a água está tranquila e calma, como aqui no mangue. E Juvenal, quem é mesmo Deus? É Mamãe Oxum. Olha esse movimento todo, Boto. Não revolte as águas. Tenha força de deixá-las refletindo o céu. Quem é o guardião aqui, Juvenal? Eixo serpente. Então aprenda que todo movimento que serpenteia é para você exercer e honrar com quem, Juvenal? Com as águas. E se ela estiver muito parada? Eu aqueço para elas fluírem, eu transformo. E se estiver muito agitada? Eu vou ser sábio, me enraizar, porque até a raiz se movimenta. E só não pode o quê? O quê, Juvenal? Só não pode ficar fedendo. Quando é que fede? Quando para. Ou quando a gente não está mais consciente e presente. Já aprendi tudo, seu Zé. Calma, Juvenal. Chama meu nome direito. Zé Pilintra da Brilhantina. Então, a minha beleza sempre nesse mangue permitir com que as luzes das estrelas reflitam. A luz das estrelas vai refletir, vai sim. Você afirma as estrelas aqui, sendo você um serpente, você não pode ficar parado nos pensamentos. Então eu sou serpente desse mangue, o boto que desliza. E nos meus sonhos encantados, seu Zé Pilintra abriu novamente, com sua fumaça sagrada, minha visão para ver o caveira. Quando eu vi o caveira novamente na beira daquele rio, eu falei, eita, vamos lá, caveira somos nós, já estou te encontrando de novo. Perdeu o medo, Juvenal? Eu não estava com medo. Juvenal, perdeu o medo? Tá bom, tá bom. Realmente eu estava cedendo ao medo. Achava que eu queria saber para onde ia, mas eu estava
enfim, cedendo, medo, indo de contra a minha natureza, porque quem manda na minha natureza é o rio que flui. É Deus, é Deus. Não tem que ficar perguntando. Já aprendi, caveira, reconheço. Eu reconheço, eu estava com medo. Bem, Juvenal, eu vou te dar uma missão. Foi o Zé que pediu para eu te dar essa missão. Vamos ver, Juvenal, se tu consegues. Teve uma mulher que foi jogada nesse rio, fizeram muitas coisas com o corpo dela. Eu estou precisando, Juvenal, juntar os pedaços dela. Eu quero saber se tu consegue comigo. Como? Como é o nome dela? Juvenal, eu não sei nem o nome dela. Eu sei que ela está aqui, nesse rio. Mas por que fizeram isso com ela? Há muito tempo atrás fizeram isso para um sacrifício, uma magia. Agora eu tenho que encontrar os pedaços dela. Caveira? Mas o que é isso? O que é isso? Que magia? O que é isso? Eu estou passado. Eu não estou entendendo nada. Fizeram isso? Não precisa entender, Juvenal. Eu quero saber se tu vai encontrar ela. Porque eu, caveira, tô precisando que tu faças isso. E tu tem que encontrar. Quem é que manda aqui? É Deus. Então vai, encontra ela. Leva ela e encontra. Mas como é que eu vou saber quem ela é, Juvenal? Quem é que manda em ti? É o Oxum. Então vai buscar essa mulher. Todas as partes dela. As pernas, os braços, traz tudo. Até os olhos dela, que tiraram. Caveira, como é que alguém faz isso, meu irmão? Juvenal, eu não quero que tu me pergunte. É o amor que tá te mandando. Vai. Me leva para eu pegar. Nós precisamos juntar os pedaços dessa mulher. E eu só sabia a história dela e que ela estava em pedaços. E então eu confiei no amor e fui. E assim eu levei o Caveira. E nós fomos encontrando cada pedaço daquela mulher. E cada parte de seu corpo eram tantas dores, tantas lembranças amarradas. Eu não podia ficar pensando. Era eu e o Caveira. Era dele o serviço de fazer tudo aquilo desaparecer. E eu tinha que encontrar ela em todos os pedaços. E todos os fragmentos, para que a gente pudesse deixar ela íntegra novamente. Era tanto desrespeito, mas muitas vezes eu até quis pensar quanto desrespeito. Mas é tanto desrespeito que não dá para ficar pensando, não dá para parar. As pessoas precisam ser integradas pelo amor. Os seres humanos desrespeitam muito uns aos outros e isso me deixava num emaranhado. Mas eu era o guardião, eu tinha que ir com amor. E às vezes vinha um susto e os pensamentos, meu Deus, fizeram isso. São pequenas partes com tantas histórias jogadas aqui nesse rio, mas não podia ficar pensando nisso. Eu tinha que ser o jovem Juvenal. Eu só podia, então, com a minha pele deslizar, sentir cada parte, cada corpo, juntando, deixando, então, Caveira cuidar, fazer as passagens daquelas dores. Mas foi nesse servir que eu aprendi muito sobre o ser humano. O quanto os seres humanos se destroem tanto na Terra, o quanto eles não respeitam as histórias de cada um. É como se eles cortassem um tempo inteiro. Aquilo era só um reflexo. Não só menosprezando, porque aquilo era muito importante. Mostrava o quanto os seres fazem isso diariamente. Como eles não se dão valor e também não dão valor às suas naturezas, ao barro, ao corpo de cada um. E o que passa com cada um. Eles já vão julgando, falando, cortando as histórias. Eu consegui achar tudo, até os olhos dela. O Caveira levou todas as dores que estavam emaranhadas ali, não eram poucas. Depois de todo esse serviço que nós fizemos, de todas as ciclagens e libertações que o Caveira fez, nós tivemos que esperar algum tempo, anos, até alguém conseguir olhar para a história daquela mulher.
e perceber aquele espírito. E foram muitos anos. Ela já estava sendo cuidada, mas as pessoas tinham então que perceber todo aquele movimento, cuidado de encantados com as histórias, com guardiões, com a água, para também compreender o quanto as pessoas se deixam. Às vezes, tamanho é a dor e as pessoas se deixam. E só uma pessoa que também passava por aquilo em algum momento de estar se deixando poderia ver e aprender com essa história. Assim são as águas, tudo pertence ao amor. Mas eu fui aprendendo que tamanha era a dor, às vezes, de uma mulher que ela aprende a se libertar. E quando ela se liberta, ela liberta as histórias em série no pertencimento ao amor. Um mundo de amor e fonte se faz. Eu vi na beira daquele mangue o Caveira encontrando aquelas mulheres, levando a história dessa que eu auxiliei a integrar ao conhecimento de outras pessoas encarnadas. E assim, espiritualidade, pessoas, vidas, histórias se cruzavam. E eu vi Dona Rosa Caveira. Ela se transformou em Rosa Caveira para cuidar daquele lugar. Nasceu naquele mangue a Rosa Caveira. Ela é senhora daquele mangue. Seus ossos nasceram com os mais belos perfumes. Para mim, Rosa Caveira é santa. Eu vi aquela alma se libertando, foram anos. Eu vi ela então deixando aquele lugar cheiroso, repleto de proteção, guarda, mais fluidez do amor e muita libertação. Eu amo as caveiras, moldadas pelas águas pesadas. Nessa natureza, as caveiras nos ensinam a profundidade do amor. Do amor de quem, Juvenal? De Mamãe Oxum. E quando eu vi a caveira rosa se encantando, eu compreendi meu servir, porque para ela encantar foram anos de muito servir. E não me perguntei e não fiquei preso à dor. Eu levei eu levei o amor. E no fundo dos meus olhos, como um boto encantado, eu só posso falar da beleza das mulheres. Dona Rosa Caveira agora tem nome. Quem é ela, Juvenal? É a Caveira, a Rosa Caveira. Sabe, a sua história é importante. Porque mesmo, Juvenal, porque ela representa um pouco das histórias de todos que também a protegem. Juvenal, quem é que manda aqui, meu filho? É a senhora, minha mãe Oxum. E quem é que tem que aparecer? É a senhora, minha mãe Oxum. O amor tem que aparecer. E onde é que a Rosa Caveira está, Juvenal? Agora está no mangue. Em que local, meu filho? Na beira do rio. E ela também vai ajudar, apoiar e servir para que ninguém mais se esqueça, para que ninguém mais esqueça de suas histórias, de seus fragmentos, de seus pedaços que foram moldados, integrados por amor. O amor é tão belo, é tão encantado, é tão presente. Eu sou grato por ser um boto e ter servido. E vou servir sempre esse amor. E assim também sei que tudo que vai ser moldado e percebido nesse amor serve. É a nutrição, é a prosperidade, o brilho das estrelas, o brilho das caveiras, os milagres que são tão naturais.